Olá, bem-vindo ao canal O Advogado Responde. Este canal tem o objetivo de esclarecer suas dúvidas jurídicas do dia a dia, que por vezes podem estar lhe preocupando. Hoje vamos falar sobre a autorização dos farmacêuticos em receitar remédios para o público em geral. Antes de iniciarmos, inscreva-se no canal, deixe um like e acione as notificações, pois assim este conteúdo atingirá um número maior de pessoas que necessitam dessa informação. Sim, é verdade. Recentemente, os farmacêuticos no Brasil passaram a ter autorização para prescrever determinados medicamentos. Em 17 de março de 2025, o Conselho Federal de Farmácia, CFF, publicou a Resolução número 5 de 2025, que amplia as atribuições dos farmacêuticos, permitindo-lhes prescrever medicamentos, incluindo aqueles que exigem receita médica. De acordo com essa resolução, os farmacêuticos podem prescrever medicamentos, inclusive os de venda sob prescrição, realizar exame físico com a verificação de sinais e sintomas, renovar prescrições previamente emitidas por outros profissionais de saúde legalmente habilitados, realizar, solicitar, interpretar ou verificar exames para avaliação da efetividade do tratamento e segurança do paciente. Essa medida visa fortalecer o papel clínico dos farmacêuticos no acompanhamento terapêutico dos pacientes. No entanto, a resolução gerou críticas de entidades médicas, como a Associação Médica Brasileira, AMB, e o Conselho Federal de Medicina, CFM, que questionam a segurança da medida e defendem que a prescrição de medicamentos é uma atividade privativa dos médicos. É importante destacar que, para exercer essa função, os farmacêuticos devem possuir o Registro de Qualificação de Especialista, RQE, garantindo que apenas profissionais devidamente qualificados realizem prescrições. Essa mudança busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e reconhecer a importância dos farmacêuticos no manejo terapêutico no Brasil. Farmacêuticos podem prescrever medicamentos? Implicações jurídicas e controvérsias. Os farmacêuticos agora podem prescrever medicamentos. Mas o que isso significa na prática? No vídeo de hoje, vamos analisar a recente decisão que autoriza os farmacêuticos a prescreverem determinados medicamentos. Vamos discutir as vantagens, desvantagens e as implicações jurídicas dessa medida. Além disso, abordaremos as críticas levantadas por entidades médicas e os possíveis impactos dessa nova regulamentação para os profissionais de saúde e para os pacientes. Principais pontos abordados neste vídeo. O que diz a nova resolução? Quais medicamentos podem ser prescritos e quais são os limites da atuação do farmacêutico? Vantagens: aumento do acesso à saúde, redução da sobrecarga do sistema público e maior acompanhamento dos pacientes. Desvantagens e riscos: possíveis falhas no diagnóstico, falta de exames clínicos aprofundados e resistência de entidades médicas. Implicações jurídicas: o farmacêutico pode ser responsabilizado por erro na prescrição? Como fica a regulamentação dentro do Código de Ética Profissional? Discussões e polêmicas: o embate entre farmacêuticos e médicos, a posição dos conselhos profissionais e os impactos para a população. Afinal, essa medida é benéfica ou traz mais riscos? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que essa decisão ajudará a população ou pode trazer problemas? O que diz a nova resolução? A Resolução número 5, de 20 de fevereiro de 2025, do Conselho Federal de Farmácia, CFF, regulamenta o ato de estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático do paciente pelo farmacêutico. De acordo com essa resolução, os farmacêuticos estão autorizados a prescrever medicamentos, incluindo aqueles que exigem receita médica, realizar exame físico com a verificação de sinais e sintomas, renovar prescrições previamente emitidas por outros profissionais de saúde legalmente habilitados, solicitar, interpretar ou verificar exames para avaliação da efetividade do tratamento e segurança do paciente. Para exercer essas funções, os farmacêuticos devem possuir o Registro de Qualificação de Especialista, RQE, conforme regulamentado pela Resolução número 4 de 2025 do CFF, garantindo que apenas profissionais devidamente qualificados possam prescrever medicamentos.
Essa medida visa fortalecer o papel clínico dos farmacêuticos no acompanhamento terapêutico dos pacientes, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e reconhecendo a importância desses profissionais no manejo terapêutico no Brasil. Quais as vantagens? A permissão para que farmacêuticos prescrevam medicamentos traz diversas vantagens, tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde como um todo. Aqui estão alguns dos principais benefícios. Maior acesso à saúde. Reduz a dependência exclusiva de consultas médicas para a obtenção de receitas. Facilita o acesso a tratamentos básicos, principalmente em locais com escassez de médicos. Diminui filas e tempos de espera no SUS e nos serviços privados. Desafogamento do sistema de saúde. Permite que médicos foquem em casos mais complexos, enquanto os farmacêuticos lidam com prescrições de menor risco. Reduz a superlotação de unidades de pronto atendimento, UPAs, e postos de saúde. Melhoria no acompanhamento do tratamento. Farmacêuticos têm conhecimento aprofundado sobre medicamentos e podem monitorar melhor os efeitos colaterais e interações. Maior aderência ao tratamento, pois o farmacêutico pode orientar o paciente diretamente no ponto de dispensação do medicamento. Rapidez e conveniência para o paciente. Em algumas situações, o paciente pode receber a prescrição e o medicamento no mesmo local, sem precisar marcar consulta médica. Facilita o tratamento de condições mais simples, como infecções leves, alergias e problemas dermatológicos. Redução de automedicação e uso incorreto de medicamentos. Em vez de os pacientes comprarem remédios sem orientação adequada, um profissional qualificado pode prescrevê-los corretamente. Ajuda a evitar o uso inadequado de antibióticos e outros medicamentos que exigem maior controle. Fortalecimento do papel do farmacêutico. Profissionaliza ainda mais a farmácia clínica, garantindo que o farmacêutico tenha um papel ativo no cuidado com a saúde da população. Valorização do farmacêutico como profissional de saúde e não apenas como dispensador de medicamentos. Conclusão: a nova regulamentação pode trazer inúmeros benefícios para a sociedade, melhorando o acesso a tratamentos e tornando o uso de medicamentos mais seguro e eficiente. Porém, ainda há desafios e críticas, especialmente no que diz respeito à segurança na prescrição. Quais as desvantagens e riscos? Apesar das vantagens, a autorização para que farmacêuticos prescrevam medicamentos também apresenta desvantagens e riscos que precisam ser considerados. Aqui estão os principais pontos críticos. Risco de erros na prescrição. Farmacêuticos não têm formação médica completa, o que pode aumentar o risco de diagnósticos imprecisos. A falta de exames clínicos mais aprofundados pode levar à prescrição inadequada de medicamentos. Conflito com a classe médica. Entidades médicas, como o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Médica Brasileira (AMB), questionam a segurança da medida. Médicos defendem que a prescrição de medicamentos deve ser um ato exclusivo da medicina, argumentando que apenas eles possuem conhecimento clínico completo para um diagnóstico preciso. Possibilidade de incentivo ao consumo excessivo de medicamentos. Como as farmácias são estabelecimentos comerciais, pode haver conflito de interesse, levando a prescrições desnecessárias para aumentar as vendas. Pode estimular o uso excessivo de antibióticos e outros medicamentos controlados, aumentando o risco de resistência bacteriana. Limitações no atendimento a casos complexos. Algumas doenças possuem sintomas semelhantes, e um erro na identificação pode resultar em um tratamento inadequado. Sem exames laboratoriais aprofundados, farmacêuticos podem não identificar condições graves, atrasando o diagnóstico correto. Dúvidas sobre a responsabilização jurídica. Em casos de erro na prescrição, quem será responsabilizado? O farmacêutico ou o estabelecimento onde ele trabalha? A legislação ainda não está completamente consolidada quanto às penalidades em casos de danos causados por prescrições incorretas. Risco de banalização da prescrição médica. Pode haver um enfraquecimento da importância da consulta médica, levando pacientes a buscarem apenas a farmácia para resolver problemas de saúde. A medida pode criar um precedente para que outras categorias profissionais reivindiquem a prescrição de medicamentos sem uma formação médica completa. Conclusão: embora a nova regulamentação traga benefícios,
ela também apresenta riscos que precisam ser gerenciados. O grande desafio será garantir que os farmacêuticos estejam preparados para atuar de forma segura e que a prescrição ocorra dentro de critérios técnicos rigorosos. Quais são as implicações jurídicas? As implicações jurídicas da permissão para farmacêuticos prescreverem medicamentos são amplas e envolvem diferentes áreas do direito, incluindo o direito da saúde, direito do consumidor, responsabilidade civil e direito administrativo. Vamos analisar os principais aspectos. Responsabilidade civil do farmacêutico. Caso ocorra um erro na prescrição, o farmacêutico pode ser responsabilizado por imperícia, negligência ou imprudência. O Código Civil, artigos 186 e 927, prevê que quem causa dano a outra pessoa tem o dever de indenizar. Assim, se um paciente sofrer um dano por erro na prescrição, pode entrar com uma ação por danos morais e materiais. Se a prescrição inadequada resultar em danos graves ou morte, pode haver responsabilidade penal, dependendo do caso. Responsabilidade das farmácias e drogarias. O estabelecimento onde o farmacêutico trabalha pode ser corresponsabilizado por eventuais erros na prescrição, com base no Código de Defesa do Consumidor, CDC. Farmácias podem responder solidariamente por danos causados a clientes por prescrições inadequadas feitas por seus funcionários. Conflito de competência com médicos. O Conselho Federal de Medicina, CFM, pode questionar a constitucionalidade da medida, alegando que a prescrição médica deve ser uma atividade privativa dos médicos. Caso o CFM entre com uma ação judicial, o tema pode chegar ao Supremo Tribunal Federal, STF, para análise da legalidade da norma. Regulamentação e fiscalização. O Conselho Federal de Farmácia, CFF, e os Conselhos Regionais de Farmácia, CRFS, serão responsáveis por fiscalizar a atuação dos farmacêuticos na prescrição de medicamentos. O descumprimento das regras pode levar à suspensão do direito de prescrição ou até à cassação do registro profissional. Limites e regulamentação da prescrição. O farmacêutico só poderá prescrever dentro dos limites estabelecidos pela regulamentação. Se ultrapassar esses limites, por exemplo, prescrever medicamentos controlados sem autorização, pode ser processado por exercício ilegal da medicina. A resolução do CFF deve especificar quais medicamentos podem ser prescritos e sob quais condições. Impacto no direito do consumidor. Pacientes podem exigir mais transparência e segurança ao receberem prescrições em farmácias. Em caso de erro na prescrição, o consumidor pode acionar o farmacêutico e a farmácia na justiça. Conclusão. A medida tem implicações jurídicas relevantes, especialmente no que diz respeito à responsabilidade civil e à regulamentação da atividade. O debate sobre o limite entre a atuação do farmacêutico e do médico pode gerar disputas judiciais e exigirá uma fiscalização rigorosa para garantir a segurança dos pacientes. Por fim, quais seriam as discussões e polêmicas dessa medida? A permissão para que farmacêuticos prescrevam medicamentos gerou um grande debate entre diferentes setores da saúde e do direito. Aqui estão as principais discussões e polêmicas envolvendo essa nova regulamentação. Conflito com médicos e conselhos de medicina. O Conselho Federal de Medicina, CFM, e outras entidades médicas criticam a medida, argumentando que o diagnóstico e a prescrição de medicamentos são atos privativos da medicina. A Associação Médica Brasileira, AMB, classificou a decisão como um risco à segurança dos pacientes, alegando que os farmacêuticos não possuem informação para avaliar corretamente condições de saúde complexas. Médicos defendem que essa mudança pode gerar um aumento de erros diagnósticos e de uso inadequado de medicamentos. Possível judicialização da norma. O CFM e outras entidades médicas podem questionar a constitucionalidade da medida na justiça, argumentando que fere a legislação sobre o exercício da medicina. Caso haja uma ação no Supremo Tribunal Federal, STF, a decisão poderá definir os limites da atuação dos farmacêuticos na prescrição de medicamentos. Risco de mercantilização da saúde. Há o temor de que farmácias passem a incentivar a prescrição de medicamentos visando apenas o lucro, e não o bem-estar dos pacientes. Sem uma fiscalização rigorosa, a prática pode estimular a superprescrição de remédios desnecessários.
Algumas entidades alertam para o risco de pressão comercial sobre os farmacêuticos, que poderiam ser incentivados a prescrever determinados medicamentos em parceria com laboratórios. Impacto no SUS e na saúde pública. A medida pode ajudar a reduzir a sobrecarga do SUS, permitindo que pacientes consigam tratamento direto em farmácias sem necessidade de passar por um médico. No entanto, especialistas alertam que pode haver desigualdade no acesso à saúde, pois muitas farmácias privadas podem cobrar por esse serviço, prejudicando populações mais vulneráveis. Qualificação e fiscalização dos farmacêuticos. Apesar de os farmacêuticos terem um conhecimento profundo sobre medicamentos, a formação deles não inclui diagnóstico clínico de forma detalhada, o que pode levar a falhas na identificação de doenças. O Conselho Federal de Farmácia CFF defende que a prescrição será feita de forma segura e que os profissionais serão treinados para isso. No entanto, há preocupação com a fiscalização insuficiente, pois os Conselhos Regionais de Farmácia CRFS precisarão garantir que os profissionais sigam os critérios corretamente. Mudança na relação paciente-profissional de saúde. Com farmacêuticos assumindo a prescrição de medicamentos, a relação tradicional entre médico e paciente pode ser impactada. Alguns especialistas acreditam que essa mudança pode tornar o atendimento mais rápido e acessível, enquanto outros alertam para o risco de falta de acompanhamento adequado. Conclusão. O debate sobre a prescrição de medicamentos por farmacêuticos envolve aspectos médicos, jurídicos, éticos e comerciais. Enquanto alguns veem a mudança como uma forma de ampliar o acesso à saúde, outros temem riscos à segurança dos pacientes e um enfraquecimento do papel do médico. E você, qual a sua opinião sobre essa medida? Acredita que pode ser positiva ou traz mais riscos do que benefícios? Esperamos ter trazido informação de conteúdo para você ao falar sobre a autorização do farmacêutico receitar remédios ao público em geral. Se você ainda tiver perguntas, inscreva-se no canal e deixe um comentário que teremos prazer em responder o mais breve possível. Não se esqueça de dar um like e ativar o sininho para receber nossas atualizações, pois só aqui o advogado responde.